Então a gente tem aqui a parede, né, do painel, que foi trabalhada para ficar limpa e um recorte dela. Algumas coisas que foram feitas para corrigir ela. Então foi utilizado algumas ferramentas de análise da malha para ver se não tinha muita sobreposição e elementos que a gente poderia tirar. E o único cuidado principal que eu fiz foi criar as bordas para elas ficarem bem retinhas, né? Então, se a gente olhar em cada vista ortográfica, tem praticamente uma linha reta aqui, na qual a gente pode fazer uma borda depois, tá? Então foi unido isso aqui e esse pedaço aqui que tinha um vazio, que era uma área gramada, né? Um pedaço de vegetação que tinha por cima da parede, que eu fiz uma nova superfície também para dar esse limite correto da geometria. E aí ele ficou com essa deformação, digamos, que é só a textura que ele reaplicou nessa superfície. Ele não sabia que textura reaplicar e aplicou essa textura aqui. Então depois disso, se eu quiser, eu posso pintar novamente com a textura correta ou fazer uma simulação, né, uma cópia dessa área aqui para completar essa área que não tem uma textura propriamente dita. Mas de resto a gente ficou com um objeto bem definido, com todas as bordas bem definidas, que é o limite da parede. Então eu eliminei qualquer parte que é de vegetação, que a vegetação não está modelada, e aquela paredinha do lado, tá? Mesmo só com a parede ainda temos 3.500.000 polígonos, o que é totalmente inviável. Aí nós poderíamos trabalhar com algumas ferramentas para fazer a diminuição desse objeto. Então poderia dizimar essa malha, mas a gente vai utilizar o Instant Meshes. Bom, se quiser alguma ferramenta do Blender, estaria aqui, né, na parte de modificadores. Aí a gente poderia usar o Remesh, que vai ter umas ferramentas para refazer essa malha, ou o Decimate, que permite escolher o percentual que a gente quer manter, né? Diminuir em 90% o tamanho da malha e ele vai recalcular para te oferecer uma malha que seja 90% melhor. Mas a gente vai utilizar o Instant Meshes. O Instant Meshes é um software que pode ser conseguido nesse endereço aqui, tá? Pelo GitHub, no WJacob, tá? O Enzo Jacob, ele disponibiliza esse software que ele é muito bom, ele tem um algoritmo muito bom para refazer a malha. Aí você tem aqui instaladores, o código fonte explicando, né? E aqui embaixo tem 3 binários, né? Então é só baixar, dependendo do sistema operacional, a instalação que você precisa e fazer a instalação. Quando fizer a instalação, ele vai abrir, né? Vai possibilitar essa interface aqui. E aí a gente pode trazer qualquer malha para cá e ele refaz a configuração. Ok? Então, por exemplo, se eu quisesse trazer aquela lá do Blender, eu ia vir aqui. Primeiro eu ia selecionar lá o objeto, posso exportar como wavefront, e aí lá no Instant Meshes vou abrir malha, selecionar a malha e trazer ela para cá, tá? Ele vai demorar um pouquinho para abrir, para carregar essa malha. E aí eu posso refazer ela, tá? Então ele tem algumas configurações básicas, o tipo de malha se eu quero como triângulo, quadrado. A gente sempre vai utilizar quads. Extrinsic ou Align to Boundaries ou Sharp Creases são opções dessas configurações de detalhe. Pode deixar no padrão, tá? E aí eu posso pedir para ele resolver, ele vai calcular a malha. E ele faz esses alinhamentos aqui, ó, que é a direção que ele vai tentar alinhar os vértices para manter esse detalhe. Se eu quiser, eu posso utilizar, por exemplo, essa ferramenta aqui para alinhar e mover algumas dessas linhas para dar uma ênfase em alguma parte, mas o software é muito bom no sentido de fazer isso automaticamente, tá?
Então eu posso pedir o solve com base naquela informação, ele vai fazer essa malha aí, ele está calculando, né? E aí eu posso exportar essa malha. Se eu selecionar Pure Quad, ele vai tentar ao máximo manter, né, utilizando quadrados para fazer essa malha. E aí, poderia botar Extract Mesh. E essa é a malha que ele gerou em função daquilo ali. Se eu achar que está muito baixo, eu posso aumentar, né, o número de vértices. Vamos deixar aí, por exemplo, 50.000 ao invés de 1.800. Ele só está avisando que as edições que eu fiz até então serão perdidas, né? E aí, com base nessa nova contagem de vértices, a gente pede para ele resolver novamente. Vai colocar as linhas de atração. Aí a gente já vê que a malha ficou bem menor, né? Que eu passei de 1.800 para 50.000 vértices. Ele vai fazer com um detalhamento maior. Extraiu a malha e eu posso salvar, tá? Como obj novamente, ou como PLY se eu preferir. Tá. Isso aqui depois eu vou novamente importar aqui e eu já tenho aqui para mostrar para vocês uma segunda malha, que é essa aqui, ó. Então, o mesmo processo do Instant Meshes para dentro do Blender, importado de volta, e esse objeto ficou com um target de 65.000 vértices, tá? A gente vê a diferença entre alta resolução e baixa resolução. Aí note que em alta resolução ele salta, né? Ele tem uma subdivisão maior, então na verdade o de baixa resolução ele está, digamos, mais liso, né? Mais plano do que o em alta resolução, por isso que ele fica assim um atravessando ao outro, né? Significa que toda essa área aqui, o detalhe foi perdido. Se eu tirar o de alta resolução, você vê que o texto do Seja Feliz na Capital do Arroz meio que desapareceu, ficou plano. Era um detalhe muito pequeno para aparecer na malha de baixa resolução. E isso é o próximo passo que a gente vai ter que fazer. Para aí eu pegar essa informação aqui, desse volume, e ao invés de utilizar malha para representar esse volume, a gente vai utilizar um mapa de normais para registrar essa informação e aplicar em cima disso aqui, para trazer maior definição em cima disso aqui. Eu queria ainda mostrar para vocês que esse processo que eu fiz do Instant Meshes, abrindo um outro software, exporta para fora do Blender e traz de volta para dentro do Blender, eu posso fazer isso automático. Porque esse cara aqui, ó, Knick, ele fez um add-on, então, que acessa o instalador, acessa o executável do Instant Meshes dentro do Blender, então ele já faz uma interface. Para eu pegar isso aqui, é só vir aqui nesse endereço, no GitHub, Knick Blender Add-ons, e escolher a versão, né? No meu caso eu já estou usando o Blender 2.8, Instant Meshes Remesh, salvar endereço como, e ele vai te dar um arquivo de Python, tá? Salvo esse arquivo de Python no meu Blender, eu vou lá em preferências, aí vou botar install e vou procurar onde eu salvei aquele arquivo de Python, né, B28 Instant Meshes Remesh, e vou instalar ele, tá? Aí eu só tenho que procurar aqui, ó, Instant, e aí ele vai aparecer lá o add-on, habilitar ele se ele estiver desabilitado, e aqui eu tenho que colocar o endereço do executável, tá?
E aí ele deve estar funcionando certinho. Posso fechar essa janela. Então vou refazer essa malha aqui. Para refazer ela, como é um processo destrutivo, eu vou primeiro duplicar a minha malha para eu ter a versão em alta definição e em baixa. Então, Shift D, Enter, ele vai copiar e colar no mesmo lugar. Então eu tenho duas aqui, ó. Vou ocultar que eu não estou trabalhando e vamos lá, seleciono o que vai ser a de baixa definição e aqui em Object eu vou encontrar ali, ó, Instant Meshes Remesh. Aí no que eu clico ele abre as minhas opções, né? Intrínseco, eu boto aqui a minha contagem, vou botar 55.000. Ele deve ajustar depois. E aí é só Start Remeshing e ele vai começar a calcular para refazer aquela malha. Uma vez que tiver executado, ele vai gerar uma malha nesse tipo, tá? Que vai estar sem nenhum material propriamente dito aplicado sobre ele. Esse aqui é o High Res, né? Seleciono o Low Res, eu criei ali um Default OBJ, mas ele não tinha um material propriamente dito aplicado, ele só gera malha. E aí, com base nessa malha, a gente vai depois transferir, né, aquela textura do objeto de alta resolução para fazer uma textura para esse material de baixa resolução no próximo vídeo.